Senhor presidente, deputado Átila Lira, membros da mesa, representantes do MEC, representante da Andifes, doutor Gustavo, representante da FASUBRA, Rogério, quero abraçar os estudantes presentes, em nome do DCE, da UNB, representações dos institutos federais e das universidades federais como um todo. Quero abraçar Glauber Braga pela convocação dessa audiência pública. Eu, infelizmente, também exercendo a liderança do PCdoB, estou com tarefas múltiplas e hoje sou suplente dessa comissão. Então, mas não poderia deixar de vir a essa audiência para assinar embaixo do que disse aqui Gustavo Balduino e ainda a palavra que consegui ouvir de Marzola, de Rogério Marzola, da FASUBRA, entidade que com muita honra fui coordenadora durante 2 mandatos, depois de dirigir meu sindicato por quase 15 anos na Bahia. Sou servidora de universidade, portanto, e dizer, senhores representantes do MEC, a representação da CETEC, a representação do CONAF, que a situação é dramática. As universidades e os institutos federais estão realmente em dificuldade de terminar o ano, de fechar as contas. E, de fato, eu sou testemunha desse processo de expansão. Com muita honra, fui relatora da expansão de uma série de universidades e criação de outras, aqui nessa comissão, onde há 4 mandatos tenho assento. E digo que o planejamento estava pronto. O problema é que o contingenciamento, que a PEC do teto de gastos, ela pegou o Brasil de surpresa, ela nos deserdou. Ela constituiu um impacto que levará não somente à estagnação dos trabalhos do MEC, dos senhores, porque os ministérios de natureza social, eles têm hoje por obrigação que adotar um discurso contra a PEC dos gastos, porque o próprio trabalho de vocês serão obstaculizados, os trabalhos serão obstaculizados. Está aqui uma nota técnica do MEC, que tenta salvar o FIES depois desta barbeiragem de gestão, que é a PEC dos gastos, e aqui diz que vai remanejar recursos do orçamento ordinário do MEC para salvar o FIES. Quer dizer, nós apoiamos o FIES, nós aqui estamos lutando para que o FIES não seja, na verdade, transformado em um mecanismo ínfimo, como era no passado, e foi expandido e garantido das universidades privadas este sistema para o aluno de baixa renda, que não é o ideal é aumentar gastos, verbas públicas e vagas públicas, mas aqui diz, na nota técnica, número 8.208 de 2017, gabinete do Ministério da Educação, e diz o seguinte, a sua assessoria jurídica, com relação à inclusão do artigo 5G para viabilizar o funcionamento do FIES, recomendamos que o aporte a ser realizado pelo MEC seja de, no máximo, 500 milhões por ano, de modo a não comprometer os programas de execução do MEC. Esclarecemos que os 500 milhões para 2018 serão remanejados do orçamento discricionários do MEC, com investimentos, ações orçamentárias 8282, restauração, expansão de instituições federais de ensino superior, expansão e reestruturação de instituições federais de educação profissional e tecnológica, obedecendo o teto dos gastos públicos. Emenda Constitucional 95 de 2016, não atentando dessa maneira o resultado primário. Quer dizer, vai agora trabalhar com cobertor curto em 2018, tirando do orçamento discricionário para o FIES e trabalhando com esse tipo de manobra fiscal, tirando de um para botar no outro. Ora, se o orçamento esse ano está precisando de suplementação, imagine em 2018 como é que nós vamos entrar. Na medida que o orçamento e a lei de diretrizes orçamentárias deve ser votada hoje, espero que seja, espero que seja, inclusive para o povo brasileiro ser alertado durante o resto do mês de julho, acerca do que acontece com o orçamento e do que acontece, inclusive, com essa denúncia contra o presidente Temer, que estão querendo botar sujeira para debaixo do tapete. Então, sendo votada hoje, vai contar somente a inflação do primeiro semestre. A do segundo não será. Nós já vamos entrar com um orçamento defasado em bilhões para 2018.
Então, eu digo aos senhores, a situação é muito grave, é necessário desonerar as universidades e os institutos federais, tirá-lo dos impactos dessa lei do teto. Porque assim, olha, é concurso a menos, é verba a menos para assistência estudantil, é verba a menos para bibliotecas e outros gastos, e é recursos a menos para garantir remuneração justa de servidores e docentes que estão ultra sacrificados durante anos com acordos não cumpridos e com planos defasados. Essa é uma realidade que é a minha realidade, para onde volto se minha utilidade pública cessar no parlamento, e digo de maneira clara, o MEC tinha que se aliar com os interesses das universidades e dos institutos federais e não jogar contra no time do mercado financeiro, que, infelizmente, este governo ilegítimo acabou levando para o ralo conquistas do povo e conquistas da educação brasileira. Portanto, no segundo semestre... Deputada. Para concluir, senhor presidente, nós precisaremos lutar de maneira pública e notória, e as universidades deverão ser conclamadas para uma grande movimentação. Porque se este governo não cair com a denúncia do PGR contra Temer, nós vamos amargar um 2018 a pão e água nas universidades, inclusive ameaçando-se universidades novas de fecharem os seus trabalhos. Então, isso é muito sério, é muito importante. Essa audiência pública, apesar do dia difícil de presença dos deputados aqui, por força dessa circunstância toda que estamos vivendo, e, sem dúvida alguma, é necessário disparar um processo de conscientização sobre o que poderá ocorrer com universidades e institutos federais, seus servidores, seus docentes, seus estudantes, em função dessa PEC do teto de gastos, que apenas beneficia o mercado financeiro e arrebenta com os investimentos no país, não teve o nosso voto e precisa ser denunciada, e a gente ir retirando, passo a passo, setor a setor, desse contingenciamento brutal. Universidades e institutos federais têm que sair dessa limitação. Nós precisamos construir um movimento nacional nesse sentido, porque, senão, o ocaso das vitórias é, sem dúvida, o que vamos enfrentar no segundo semestre e em 2018. Muito obrigado e parabéns, Glauber, pela iniciativa.